Mas alguém dentre vós dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eu começo esse vídeo com esse trecho da carta de São Tiago. Trecho este que ficou pulando no meu coração no dia de ontem, no dia de hoje, porque foram dias em que Deus falou muito ao meu coração, em que Deus me chamou várias vezes ao dia para me lembrar algumas coisas através de fatos acontecidos não na minha vida, mas na vida de outras 2, 3 pessoas, na vida de outras 2 famílias, vamos dizer assim. Vocês que acompanham, aí meu Instagram, aquilo que eu já compartilhei, vocês que acompanham a mídia católica, vocês viram as situações, provavelmente vocês viram as situações que eu vou dizer aqui. A primeira situação do Mateus. O Mateus era um bebezinho que vinha lutando para sobreviver, lutando pela sua saúde, e quis Deus que essa semana ele descansasse nos braços do Pai. O Mateus é filho da Rebeca e do Ronald. E também nós vimos a perca do Dr. Ítalo Marcilli, do seu pai, o Cláudio Marcilli, vítima de um assassinato brutal, com um tiro na cabeça. E nós vimos nesses dois fatos que aconteceram o evangelho sendo vivido, a fé sendo vivida de fato. A fé não como uma ideia, como algo filosófico apenas, não como algo espiritual apenas, mas a fé vivida na prática. A fé na prática. E isso é uma coisa que eu tenho no meu coração e que eu sonho muito com isso. Eu peço muito a Deus essa graça, que eu possa levar isso para as pessoas, primeiramente para mim, mas também para as outras pessoas, a fé vivida na prática. A fé vivida. A fé no cotidiano, a fé na vida real. Com as alegrias e tristezas que nós vivemos. E aqui nós tivemos, meus amigos, 2 situações, dois momentos em que Deus nos mostrou, em que as pessoas nos mostraram através da sua vivência da santidade, que a fé é algo que é vivido, que a fé precisa ser acompanhada de obras. No primeiro caso do bebê Mateus, o menino sorriso, o testemunho de fé dos pais dele, de vendo seu filho, um bebezinho, há muito tempo lutando pela vida no hospital, com cirurgias, com procedimentos médicos, com graças abundantes acontecendo, e depois vendo o seu filho ali partindo para os braços do pai. E a fé daqueles dois, abraçando aquela criança naquele momento de tanta dor, de tanto sofrimento, na despedida do menino Mateus, no seu velório, na sua missa Ezequiel. O sorriso no rosto daqueles dois, não um sorriso forçado, mas um sorriso sincero daqueles que confiam, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que têm a sua confiança no Senhor e de que sabem que a vida vai muito, mas muito além daquilo que a gente vê. A fé que move, a fé que é vivida. A grande obra da fé. No segundo caso do Ítalo, perdendo seu pai de uma forma assustadora, de uma forma inesperada. O Dr. Cláudio Marcilli saiu para trabalhar, foi assaltado na porta da sua clínica e morreu com um tiro na cabeça. E quando a gente ficou sabendo, as fotos que apareceram do Ítalo, no primeiro momento aquela foto dele sentado à beira
da rua, do lado do corpo do seu pai, sozinho, refletindo. E a segunda foto dele com o sacerdote, com um amigo, rezando o terço próximo ao corpo do pai, que ainda estava ali no chão da rua. E o maior testemunho à noite, ele, na live que ele estava fazendo, na semana de lives que ele estava fazendo, dando uma aula, mas não uma aula teórica. E é aqui que eu quero chegar. Não uma aula que era apenas falada, não era teoria. Aquilo que ele estava falando não era teoria, mas era vida. Aquilo que ele estava vivendo na carne dele. O sofrimento de estar perdendo o seu pai. E nenhum sentimento de ódio, de rancor, de vingança, mas um sentimento de confiança, de fé em Deus, de que Deus está lá esperando por ele, de que existe uma vida além dessa que nós estamos vivendo aqui, que a vida não acaba aqui, que nós temos uma eternidade para viver. Que nós temos algo muito além para viver, além daquilo que a gente imagina. O exemplo de fé que o Ítalo deu. O exemplo da fé vivida, da obra. Porque a fé, quando ela é falada, quando ela é dita, quando ela é expressada através de palavras, é tudo muito bonito. Mas chega num momento em que a vida nos obriga a vivermos de fato a nossa fé. De forma concreta. Não de forma abstrata, ideal, mas de uma forma concreta. Prática. E ali ele nos deu essa aula. Com o coração despedaçado, ele falava do seu pai sorrindo. E sorrindo também, falava da esperança na vida eterna, da esperança na misericórdia de Deus, na esperança de estarmos com Deus um dia no descanso eterno. Por isso, meus amigos, a nossa fé não pode ser apenas falada. A nossa fé não pode ser apenas uma ideia. A nossa fé precisa de obras. E a maior obra que nós podemos fazer para demonstrarmos a nossa fé é a nossa vida. A sua vida precisa ser uma obra grandiosa de anunciação de Deus, uma obra grandiosa da anunciação da palavra de Deus. A fé que nós tanto professamos, a fé que nós tanto rezamos, a fé que nos leva a levantar os nossos braços, ela precisa ser, no momento oportuno, expressada pelas nossas atitudes, pela nossa vida. Não é o ideal que segura um homem que enterrou seu pai. Não é um ideal, uma ideia, uma filosofia apenas, que segura os pais que sepultam seus filhos. Não é. Não é um ideal apenas que faz essas pessoas permanecerem de pé e não se desesperarem. Não é um ideal, mas é alguém. É uma pessoa. É a intimidade com alguém. É a vivência com esse alguém que é o próprio Cristo. É a vivência da fé que esse próprio Cristo, através do seu Santo Espírito, coloca, infunde no nosso coração. É a fé. A fé vivida. A fé materializada na obra que precisa ser a nossa vida. A nossa vida precisa ser uma obra de Deus. A nossa vida precisa anunciar para o mundo que existe alguém que não nos deixa sozinhos, que não nos abandona, que faz tudo valer a pena. Um alguém que nos acolhe nas dores, alguém que nos levanta do chão e nos faz ter a coragem de continuar, mesmo com todas as dificuldades que existem. É isso que nós vivemos, meus amigos. É isso que nós precisamos viver. Que a minha vida, que a sua vida, seja de fato um anúncio da fé, um anúncio da palavra de Deus, um anúncio do Evangelho,
que a minha e que a sua vida seja de fato uma obra de Deus. Que Deus te abençoe.